Olá, moçada! Aqui é a Ana Lourdes. Nós vamos fazer a correção da revisão e depois vocês farão a atividade avaliativa. Na primeira questão, eu solicitei que vocês adicionassem a cada número aqui exposto ao seu oposto. Então, eu tenho aí menos 1/8. O oposto de menos 1/8 vai ser mais 1/8. E aí, quando eu somo os dois, vai ficar 0. Porque quando eu tenho sinais opostos, eu subtraio. Como eles são iguais, fica 0. Depois eu tenho 2,5. O oposto, quando não aparece sinal, lembra que é mais. O oposto é menos 2,5. Então, vai ficar 0 também. 5/16. Quando não aparece é mais. Então, menos 5/16. Fica 0. Menos 20/17. O oposto vai ser mais 20/17, que também fica 0. E menos 3,4, que o oposto é mais 3,4, que também fica 0. Então, o resultado, quando você soma um número com o seu oposto, é 0. Esse segundo tá falando que Natália queria comprar 1,5 kg de feijão, mas quando chegou lá, o atendente que pesou, pegou uma quantidade que deu 1,91 quilogramas, e aí quer saber quantos quilogramas que ele tem que tirar para ficar 1,5 quilogramas. Então, basta eu subtrair 1,91 menos 1,5. Quando a gente está somando, subtraindo números decimais, a gente tem que tomar cuidado para colocar vírgula abaixo de vírgula. E aqui, quando sobrar casas sem nada, vocês podem acrescentar o 0, tá? Porque não vai alterar nada. Então, 1 menos 0 fica 1, 9 tira 5 fica 4, vírgula, e 1 tira 1, 0. Então, quantos quilogramas de feijão o atendente retirou? Ele retirou, né? Faz bonitinho aí, ele retirou 0,41 quilogramas de feijão. Pronto. A terceira questão, nós tínhamos algumas expressões aí somando, subtraindo. Primeiro passo nosso é retirar de dentro do parênteses, tá? Então, eu tenho mais 5/6. Já avisei para vocês, se antes do sinal de parênteses tiver sinal de menos, então a gente troca o sinal do que está dentro. Então, aqui é menos, eu vou trocar o sinal. Fica mais 2/4. Vejam que eu não posso somar do jeito que tá, porque os denominadores, eles são diferentes. Então, eu tenho que achar o MMC. Eu tenho que achar o MMC de 6 e 4, tá? Se vocês fizerem, 6 e 4 dividido por 2 dá 3, dá 2, ainda vai por 2, dá 3, dá 1, agora por 3 dá 1, dá 1. Basta vocês multiplicarem aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, MMC, 12. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, 12 dividido para 6 dá 2, 2 vezes 5, 10. 12 dividido para 4 dá 3, 3 vezes 2, 6. Como os sinais são iguais, a gente soma 10 mais 6, que vai ficar 16, 12avos. Que dá para simplificar aqui, né, gente? Dá para eu simplificar por 4. 16 dividido para 4 dá 4 e 12 dividido para 4, 3. Quando não aparece sinal é o mais. Na letra B, o que nós temos? Nós temos menos 3 décimos. Aqui é sinal de mais, então permanece o mesmo sinal, não muda. Então, mais 1/7. Os sinais, os denominadores, eles são diferentes. Então, como o 7 ele é primo, basta multiplicar aí. E o 10 não é múltiplo de 7, então eu vou multiplicar os dois. O MMC, basta eu multiplicar 10 vezes 7, que vai ser 70. Então, MMC 70. Vou colocar 70 aqui e 70 aqui. 70 por 10 dá 7, 7 vezes 3, 21. 70 por 7, 10, 10 vezes 1, 10. E aí eu vou subtrair, porque os sinais são diferentes. Então, aqui é menos e aqui é mais. Quando os sinais são diferentes, vocês subtraem, conserva é 70. Conserva o denominador, que é 70, e eu vou subtrair. 21 tira 10,
que vai ficar 11. E quem é maior, 21 ou 10? É o 21. Então, eu vou conservar o sinal de menos. Na letra C, dá para vocês transformarem 2,8 em fração. Então, eu tenho uma casa após a vírgula, então vai ficar 28 décimos, mais 28 décimos. Então, eu tenho mais 28 décimos. Como aqui é de menos, eu vou trocar esse, ó, troca. Aqui é menos, então troca. Vai ficar mais 2/5. Veja que 10 divide por 5, ou seja, 10 é múltiplo de 5. Então, nesse caso, o MMC de 10 e de 5, vai ser 10, porque 10 divide por 5. Então, eu vou pôr aqui 10 e 10. 10 dividido por 10 dá 1 vezes 28, 28. 10 dividido para 5 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo 28 mais 4, que dá 32, e conservo 10. 32 décimos, que nesse caso eu vou simplificar por 2, né? Dá para simplificar por 2. 32 por 2 dá 16 e 10 por 2 dá 5. Então, 16/5. Na letra D, veja que aqui eu tenho um número misto. Eu tenho que pegar esse número misto e transformar numa fração, tá? Para facilitar para a gente. Então, como é que eu vou transformar número misto em fração? Basta eu multiplicar, ó, 6 vezes 2 e somar com 5, né? Sobre 6. Então, 6 vezes 2, 12. 12 com 5 vai ficar 17. Então, eu fico com menos 17 sextos. Mais, porque antes do parênteses é mais 3 sextos. Olha que beleza, ficou o mesmo denominador. Então, não precisa encontrar MMC, conservo ele. O maior aqui, ó, os sinais são diferentes. Toda vez que os sinais são diferentes, você localiza qual é o número de maior módulo. Quem é maior? Lembra que é o número sem o sinal. Quem é o maior, 17 ou 3? O 17, então eu vou conservar o sinal de menos. E 17 tira 3, vai ficar 14. Então, eu fico com menos 14 sextos, que dá para eu dividir por 2. 14 dividido por 2 dá 7 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, menos 7 terços. Na letra E, são números decimais. Então, fica mais fácil eu fazer a continha. 20,3. Aqui é menos e aqui é mais. Então, aqui vai ficar menos. Então, eu vou ficar assim, com mais 20,3, fora do parênteses, né? Aqui é menos, então eu troco o sinal. Menos 20,3. Pronto. Não vou precisar nem fazer conta, né, gente? São opostos. Mais 20,3 menos 20,3. O resultado vai ser 0. E na letra F, eu tenho menos 25 oitavos mais menos 0,7. Como é mais, continua com o menos, só que eu vou transformar ele em fração. Ficar 7 décimos. Menos e menos, né? Então, são diferentes. Eu vou ter que achar o MMC de 8 e de 10. Bora calcular ele aqui. O MMC de 8 e 10 por 2 dá 4 e dá 5. Por 2 dá 2 e dá 5, né? Porque o 5 não divide por 2. Por 2 vai ficar 1 e 5. Agora o 5 é primo, só divide por ele mesmo. Basta vocês multiplicarem isso aqui tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MMC vai ser 40. Pego 40 e coloco no denominador. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 25 dá 125. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Que vai ficar... Ó, negativo e negativo, sinais iguais eu conservo o denominador, a gente não soma o denominador. E como são iguais, eu somo 125 com 28, que vai dar 153, né? 8 e 5, 13, 2 e 2, 4 e 1, 5. Sobra 1. Então, negativo de 153, 40 avos. Não dá para simplificar. Nesse quarto, nós temos várias expressões. O melhor nessas expressões, ele aparece com muitos decimais. Vocês podem pegar os decimais e transformar em fração, ou pode pegar também essas frações e transformar em decimais.
Eu vou usar transformar as frações em decimais. Eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês. Então, eu tenho negativo de 0,25 mais 1/4. 1/4 para eu transformar em decimal, basta pegar 1 e dividir por 4. É 0, porque é menor. 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. 1, 0. 20 por 4, 5. E não sobra nada. Então, dá 0,25. É uma conta que, se vocês quiserem, dá até para fazer de cabeça, né? Se eu tenho R$1 dividido para 4 pessoas, só dá 25 centavos para cada um. Menos 0,32. Aqui é a mesma coisa, ó. Mais. Se eu tenho R$1 e vou dividir para 5 pessoas, vai dar 20 centavos para cada um. Ó, quer ver? 1 dividido para 5 dá 0. Coloco a vírgula no quociente, um 0 aqui. 10 dividido por 5, 2. Então, 0,2. A mesma coisa de 20 centavos. Pronto. Se quisesse colocar um 0 aqui, né, para vocês verem aí os centavos, mas não precisa. Então, eu tenho, ó, menos 0,25 mais 0,25. Esses dois eles já se anulam, vai dar 0, tá? Eles dão 0. Agora aqui eu vou somar aqui o que está dentro do parênteses. 0,32 com 0,2 vai dar 0,52. Só que aqui é mais, né? Dentro tá mais e fora tá menos. Então, menos 0,52. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a continha aí, tá? 0,2. Opa, aqui fica 2, aqui fica 5, aqui fica 0. Então, 0,52. Na letra B, nós temos 3 décimos. Quando é décimos, é só escrever o número colocando, né, uma casa após a vírgula aqui. 10, 1, 0, então 0,3. Menos, vamos transformar aqui, 1,56. 4 quintos é 4 dividido para 5. Dá 0. 40 por 5 dá 8 e não sobra nada. Então, 0,8 mais 0,8. Menos, ó, aqui é menos e aqui é menos. Então, vai ficar mais 3,2. Mais 1/10. 1/10 fica 0,1. Eu não vou precisar dividir. Bora resolver o parênteses. Então, eu fico com 0,3. Aqui é menos, ó. Eu vou resolver, depois eu tiro do parênteses. Aqui é mais e aqui é mais. Então, vai ficar mais 1,56 mais 0,8. Vai dar 2,36, né? 6 aqui não tem, vocês podem fazer a continha aí. 1,56 mais 0,8. Acrescento 0. Então, vou ficar com 6,32. 2,36. Aqui, esse com esse, vai ficar mais 3,3, né? Vamos tirar aqui do parênteses. 0,3. Aqui é menos, então aqui vai ficar menos 2,36 mais 3,3. Se vocês juntarem os que têm o mesmo sinal, esse, e depois subtrair, fica mais fácil para vocês, ó. Então, eu tenho 0,3 mais 3,3, que vai ficar 3,6 menos 2,36, que vai dar, ó, 3,6 menos 2,36. Vírgula abaixo de vírgula, onde sobrar, vocês colocam o 0. Então, aqui eu vou ter que pegar emprestado, fica 10, tira 6, que fica 4, 5 tira 3, que fica 2, e aqui 3 tira 2, que vai ficar 1. Então, 1,24. Positivo, porque esse aqui é maior. Agora, a letra C. Vou fazer ela aqui. Letra C, nós temos menos 0,5, 2 décimos é 0,2, menos 2,36, 5 quartos é 5 dividido para 4, dá 1, colocou e sobra 1, para continuar dividindo, coloco uma vírgula, 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 10, 2, 20 por 4, 5, sobra nada. Então, vai ficar mais 1,25.
1,25 mais 4 quintos eu já fiz aqui em cima. 4 quintos é 0,8. 0,8 mais 6,32. Agora, vamos somar aí os que tá dentro de parênteses, né? Aqui menos 0,5 mais 0,2. Vai ficar menos 0,3, porque sinais de diferença em subtrai. 5 tira 3 fica 2. Menos, vamos resolver aqui. Quem é maior, o menos, quem é maior, 2,36. Então, conserva o sinal de menos. E 2,36 menos 1,25 vai dar 6 tira 5 fica 1,11. Ó, 6 tira 5 fica 1, 3 tira 2 fica 1 e 2 tira 1 fica 1. Mais 0,8 mais 6,32. 0,8 mais 6,32. Estou colocando aqui para vocês verem que tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Coloco um 0, 2, 8 fica 1. Então, eu fico com 7,12. Mais 7,12. Vamos tirar esses dentro do parênteses. Negativo de 0,3. Aqui é negativo, então troca o sinal, fica positivo. 1,11. Como é mais, continua mais 7,12. Junta esses dois que têm o mesmo sinal, porque quando tem o mesmo sinal, a gente soma. Juntando esses dois aí, eu fico com menos 0,3 mais 8,23, né? 2 e 1, 3, 1 e 1, 2. 8,23. Que 8,23 é maior, mais, então eu pego agora 8,23 menos 0,3, ó. E acrescento um zero aqui. Então, vai ficar 3. Aqui tem que pegar emprestado. 12 tira 3, fica 9. E aqui ficou 7. Então, 7,93. 7,93. Agora, letra D. Negativo. Aqui a gente já pode juntar, né? 0,96 mais 8,4. Nesse caso, eu vou subtrair 8,4 menos 0,96, tá? Porque sinais diferentes. Coloco um 0, então vai ficar 10 e aqui fica 3. 10 tira 6, fica 4. Aqui o 3 tira 9, não pode, vou pegar aqui, fica 7, aqui fica 13. 13 tira 9, fica 4,7. Então, 7,44 negativo, tá? Menos 7,44. Opa, desculpa, mais. O 8,4 é maior, fica positivo. Mais, bora transformar isso aqui também em decimal, já que a gente está transformando tudo em decimal. 3 quintos é 3 dividido para 5, que vai dar 0. 30 por 5 dá 6, então fica 0,6. 0,6 menos 1 décimo, ela é 0,1. Menos 4 oitavos. 4 oitavos é 4 dividido para 8. Vai dar 0, né? 0, 40 por 8, 5 e não sobra nada. Então, meio, 0,5 mais 6,1. Então, aqui é menos e aqui é mais. Vai ficar menos, troca o sinal, 7,44 mais 0,7, 0,5, desculpa. O 6 é maior, então fica positivo. 0,5 menos, aqui vai ficar 6,6, né? Positivo, 6,6. Então, vamos tirar tudo dentro do parênteses. 7,44. Aqui é mais, então continua mais. 0,5 aqui é menos, troca menos 6,6. Esse tem o mesmo sinal, tá vendo? Negativo de 7,44 e negativo de 6,6. Então, esses dois eu posso juntar, juntando os dois, 7,44 mais 6,6. Onde ficar sem nada, acrescento 0, 10, 6 e... foi 1, né? 13 e 1, 14. Então, ficou 14,4, negativo de 14,04. Mais 0,5. Quando os sinais são diferentes, eu subtraio. Conservo o sinal do maior, que é o 14, e 14,04 menos 0,5. Então, 14,04 menos 0,5, porque tem que ser vírgula abaixo de vírgula. Aí vocês podem acrescentar um zero aqui.
4 tira 0 fica 4, aqui eu vou ter que ficar com 10 e aqui fica 3. Então, 10 tira 5 fica 5, 3 e 1. Então, fica 13,54. 13,54. A letra E, eu vou fazer ela aqui mesmo. Vou ver se dá para eu encolher ela aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar 12 e dividir por 15, que vai dar... Ó, vocês pegando 12 dividido por 15, acho que dá 0,8. 12 dividido por 15 dá 0. 120 por 15 dá 8 e não sobra nada. Então, 0,8. 0,8 menos 1,85 mais 0,276 menos 18 dozeavos. Aí, pega 18, divide por 12, que vai dar 1. E sobra 6. Continua dividindo, vírgula e 0. 60 por 12, que dá 5. Então, vai ficar menos 1,5. Mais e menos. Então, fica menos. Deixa eu colocar logo esse menos, que já adianta aqui pra gente. Então, menos 0,398. Então, aqui eu tenho negativo e vou resolver o que está dentro de parênteses. Veja que 1,85 é maior, então vai ficar negativo. E 1,85 menos 0,8 vai ficar 1,05, né? 1,05. Qualquer dúvida, faça a continha aí. Mas esse aqui, 1,5 é maior, também vai ficar negativo. Negativo, subtraindo aqui. Ó, deixa eu ver onde eu tenho espaço aqui ainda. Se eu subtrair 1,5 de 0,276, 276. Bora ver quanto dá. Coloca um 0, aqui vai ter que pegar emprestado. 10 tira 6, fica 4. Aqui também vou ter que pegar emprestado, aqui fica 0. Então, 14, peraí, 14, não, tinha duas casas. Peraí, tô falando, se a gente não tomar cuidado, a gente erra. Peraí. Eu embolei ali, por isso que eu confundi. Então, veja só, eu tenho 1,5 menos 0,276. Veja que eu tenho duas casas aqui, então eu vou ter que colocar 2 zeros, tá vendo? Então, aqui, o primeiro fica 10, o segundo fica 9, e no lugar do 5 fica 4. Então, ó, 10 tira 6 fica 4, 9 tira 7 fica 2, 4 tira 2 fica 2 e 1 tira 0 fica 1. 1,224, né? Negativo de 1,224 menos 0,398. Aqui negativo e negativo vai ficar positivo, 1,05. Positivo e negativo vai ficar negativo, 1,224 menos 0,398. Nesse caso aqui, esses dois são negativos, então junta logo eles dois, né? Porque quando os sinais são iguais, você junta. Então, você vai somar esses dois, ó. 8 mais 4 vai ficar negativo, 8 mais 4 dá 12, 12 vai 1. 9 com 2 dá 11, com 12 vai 1. 3 com 2 dá 5 e 1, 6. E 1. 1 mais 0, 1. 1,622. Como os sinais são diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Esse aqui é maior do que esse, então vai ficar negativo. E quando vocês subtraírem aí, vai dar... Eu tô sem espaço já, né? Eu vou pegar 1,622 menos 1,05. Aqui sobrou uma casa, você coloca 0. Então, 2 tira 0 fica 2, aqui fica 12, 12 tira 5 vai ficar 7, né? Aqui vai ficar 5, 5 e 1. Então, 1 tira 1 fica 0. Então, negativo de 0,572. Prontinho. Ficou um pouco embolado aí, mas vocês acompanharem direitinho o vídeo,
né? Dá para vocês corrigirem direitinho aí, tá bom? O quinto. O quinto aqui tem um aparelho de som e o preço em 2 lojas. Então, quanto Priscila vai pagar pelo aparelho de som se optar pela loja B? Em qual loja deverá comprar para gastar menos dinheiro? Então, o que vocês fazem? Multiplica logo quanto que ela gasta nas 2 lojas. Então, R$ 57,95 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, 1, 28, vão 2. 3 vezes 7, 21, com 2, 23, vão 2. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Então, 1, 2, 1, 2. Então, 173,85 é o valor que ela vai pagar na loja A. Agora na loja B. 29,83 vezes 6. Bora ver quanto é que dá. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 6, 48, com 1, 49. 6 vezes 9 dá 54. 54 com 4, 58, vão 5. 6 vezes 2 dá 12, 12 com 5, 17. 1, 2, 1, 2. Então, R$ 178,98. Então, quanto precisa pagar pelo aparelho se optar pela loja B? R$ 178,98. Em qual loja ela deverá comprar para o aparelho para que gaste menos dinheiro? Na loja A, né? Na loja A. Fazer a continha para mostrar, tá? Porque no sexto é para vocês multiplicarem. Veja só. Aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho positivo. Então, o resultado fica negativo. Sinais iguais fica mais, sinais diferentes fica menos, tá? Olhando aqui numerador e denominador, nenhum dá para simplificar. Então, 8 vezes 4, 32, 9 vezes 3, 27. Aqui também, sinais diferentes, porque se aqui não aparece, é porque é mais. Então, aqui vai ficar negativo. Faça a continha, 2,25 vezes 1,4, tá? 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8 e 2, 10, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Agora o 1, 1 vezes 5, 5, sempre deixando uma casa, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Soma tudo, eu fico com, quantos números eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3. Então, eu venho aqui 1, 2, 3 e coloco, fico com 3,150 ou 3,15. Aqui é menos e aqui é mais. O resultado fica negativo, porque os sinais são diferentes. Como aqui é um número decimal, ou vocês transformam isso em decimal também, ou em fração. Como é multiplicação, eu prefiro transformar em fração. Então, eu tenho 23 décimos, que multiplica mais 1/5. Então, como é que vai ficar? Observando o número de cima e os de baixo, aqui é 23 sobre 100, gente. São 2 casas após a vírgula. 23 sobre 100. Então, positivo e negativo fica negativo. 23 vezes 1 dá 23 e 100 vezes 5 dá 500. Então, menos 23 sobre 500. Nesse aqui, também vai ficar negativo, que é positivo e negativo. Dá para eu simplificar aqui o 15 e o 3, fica bem mais fácil. 15 dividido para 3 dá 5 e 3 dividido para 3 dá 1. Então, 12 vezes 1 dá 12 e 5 vezes 7 dá 35. Nesse aqui também está na forma decimal, eu posso transformar em fração. Então, vai ficar mais 2 décimos, que multiplica menos 1/4. Observa aqui que eu tenho 2 e tenho 10, ou 2 e o 4, que dá para simplificar. 2 por 2 dá 1 e 10 por 2 dá 5. Então, positivo e negativo fica negativo. 1 vezes 1, e 5 vezes 4, 20. 20 avos. Aqui é o dobro é 2, então eu vou pegar 2 vezes menos 0,25, né? Vai ficar menos 0,5 ou 0,50, é a mesma coisa. O quádruplo de 3/4, então 4 vezes 3/4 é positivo, por isso que eu não coloquei o sinal. Aqui, quando não tem nada, é como se tivesse 1, 4 dividido para 4 dá 1, 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Então, 3 dividido para 1, 3.
O triplo de 1,2, de mais 1,2. Então, 3 vezes 1,2. Como é mais, eu não coloquei. Então, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Então, 3,6. Depois eu tenho o quádruplo. O quádruplo, 4 vezes menos 7 oitavos. Vai ficar negativo. Aqui é como se tivesse 1, ó. Dá para simplificar o 4 8. Lembra que eu só posso simplificar numerador com denominador. Então, 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. 1 vezes 7 dá 7 e 1 vezes 2 dá 2. Então, 7 meios. E o próximo, deixa eu ver. Ah, gente, aqui é o quíntuplo. Agora que eu percebi aqui, não é quádruplo. Desculpa. Deixa eu corrigir aqui para não ficar errado. Aqui é o quíntuplo. Ó, o quíntuplo. Quíntuplo é 5. 7 oitavos. Isso aqui é como se tivesse 1, então negativo de 35 oitavos. E aqui eu tenho o dobro de 1 meio. O dobro é 2, 2 vezes negativo de 1 meio, que vai ser negativo, né? Por 2 dá 1, por 2 dá 1. Então o resultado vai ficar 1. Negativo de 1. Fabiana acessou a internet em uma lan house para fazer um trabalho. E ao sair ele pagou 11,25 pelas 4 horas e meia que usou da internet. Quanto é que ele pagou por hora? Então, ele pagou 11,25 dividido por 4 horas e meia. Veja que aqui eu tenho 2 números após a vírgula, aqui eu tenho só uma. Então, o primeiro passo é vocês igualar as casas. Então, vai ficar 11,25 dividido por 4,50. Porque esse aqui só tinha uma casa, eu peguei e acrescentei o 0 para ficar igual. Agora, vocês vão dividir como se não tivesse vírgula, tá? Eu vou pegar 1.150 e dividir por 450. Tenho que pegar ele todo, porque 112 é pouco, né? Então, 1.120 por 450. Se você pegar 450 e multiplicar por 2, vai dar 900. Se você pegar 450 e multiplicar por 3, vai dar 1.350. Passa. Então, vai ser 2. 2 vezes 450 dá 900. Vou pôr aqui e a gente subtrai. 5 tira 0, fica 5. Fica 2 e 11 tira 9, vai ficar 2, né? Então, para continuar dividindo, eu coloco uma vírgula no quociente e um 0 aqui no dividendo. Então, 2.250 por 450. Acredito que dê 5. Então, 450 vezes 5, vamos ver. 25 vão 2, 22. Então, 5 mesmo. Então, 5 vezes 450 deu 2.250. Quando você subtrai, fica 0. Então, quanto o Fabiano pagou por cada hora? Pagou RS 2,50 por cada hora, tá? Um ponto. O oitavo já é divisão. Na divisão, a gente tem que multiplicar o inverso. Então, eu tenho menos 2 terços que multiplica o inverso desse. O inverso desse fica 21 décimos. Eu vou inverter. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Ou vocês podem multiplicar aqui também, ó, cruzado. Então, vamos lá. Ó, o 3 e o 21 dá para simplificar. Por 3 dá 1, por 3 dá 7. O 2 e o 10 também dá. Por 2 dá 1, por 2 dá 5. Então, mais vezes menos vai dar menos. Sobrou aqui 1 vezes 7, que dá 7. E embaixo sobrou 1 vezes 5, que dá 5. Então, negativo de 7 quintos. Aqui eu vou dividir, ó, veja que aqui só tem um número após a vírgula, aqui também. Sinais iguais, o resultado vai ficar positivo. Então, vocês vão ter que pegar 15 e dividir por 4, né? Porque aqui o se zero antes não precisa pôr. 15 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. 15 tira 12, fica 3. Para continuar dividindo uma vírgula e o 0... 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4 dá 28, 30 menos 28 sobra 2, outro 0, 20 por 4 dá 5 e 20 menos 20 dá 0, 5 vezes 4, 20. Então, mais 3,75. Aqui eu pego mais 6 sétimos e multiplico
por mais 2/3. Eu tenho que inverter. Então, por 3 dá 2, por 3 dá 1. Em cima é positivo, porque os dois é positivo. 2 vezes 2 dá 4 e 7 vezes 1 é 7. Também dá para simplificar depois, sem problemas. Nesse aqui, ou vocês transformam em fração, ou vocês transformam em decimal. Dá no mesmo. Então, eu vou transformar em fração. Aqui está 0,75. Então, são 2 números após a vírgula sobre 100. Multiplicado pelo inverso, ou seja, menos 4/5. Mais vezes menos, o resultado fica negativo. Aqui, ó, dá para eu simplificar. 5 por 5 dá 1 e 75 por 5 vai dar quanto? 75 dividido para 5 dá 1 e sobra 2, dá 15, né? Aqui dá 15. Então, o 100 e o 4 também dá para simplificar. Por 4 dá 1, por 4 dá 25. O 15 e o 25 ainda simplifica por 5. Por 5 dá 3, por 5 dá 5. Então, em cima só sobrou 3, ó. 3 vezes 1 é 3 e embaixo 5. Então, menos 3/5. Quem fez em decimal encontrou 0,6, que é a mesma coisa. Aqui eu tenho que igualar casas, ó. Aqui eu vou ficar com menos 3. Veja que aqui tem um número após a vírgula, então vai ficar 3,0 dividido por mais 1,5. Agora que eu tenho um número após a vírgula, eu posso dividir como se não tivesse vírgula. Um é positivo, outro é negativo, então o resultado vai ficar negativo. Negativo de quanto? Veja, se eu dividir como se não tivesse vírgula, fica 30 dividido por 15, que dá 2, né? Então, menos 2. Na F, eu tenho menos 7/5 dividido por mais 21/10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, ó, 7/5 que multiplica 10 sobre 21. Aqui é mais, menos vezes mais dá menos. Veja que aqui dá para eu simplificar, ó. Por 7 dá 1, por 7 dá 3. Por 5 dá 1, por 5 dá 2. Então, nesse aqui sobrou 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 3 que dá 3. Menos 2/3. Nesse aqui, na letra G, vou fazer ela aqui, para não ficar muito embolado. Na letra G eu tenho mais 8/3 que divide menos 35/10. Multiplica mais 8/3 que multiplica, inverte, negativo de 10 sobre 35. Quando você multiplica com sinais diferentes, fica negativo. Vamos ver se tem algum aqui que dá para simplificar. Em cima, vocês têm 8 e 10, embaixo vocês têm 3 e 35. 10 e 35, né? Por 5 dá 7, por 5 dá 2. Então, em cima eu tenho 8 vezes 2, que dá 16, e embaixo eu tenho 3 vezes 7, que dá 21. Não dá mais para simplificar. Nesse aqui eu vou ficar com menos 63/10, que é um número só após a vírgula. Eu já vou multiplicar, né? Aqui, como não precisa, menos inverte, 5/3. Então, menos vezes menos vai ficar mais, sinais iguais fica positivo. 10 por 5 dá 2, 5 por 5 dá 1. O 63 dividido por 3, então 3 dividido por 3 dá 1, 63 por 3 dá 21. Então, vai ficar mais 21 e 2 vezes 1, 2. Quem simplificou depois também é a mesma coisa. A atividade avaliativa que vocês farão agora está relacionada com tudo isso, ó. Na primeira, vocês vão calcular isso aqui. Não esqueçam de encontrar primeiro o MMC, ó. Vocês acham o MMC e faz todo esse processo que a gente estava fazendo antes aí. Acham o MMC de 8 e 10. Na atividade, inclusive, a gente teve questão aí que a gente encontrou, né? Na segunda questão, nós temos aí que, mostrando aí a temperatura mínima em Oslo,
e a temperatura máxima, tá? Então, se eu quero saber a variação de temperatura nessa cidade, vocês vão pegar a temperatura máxima, pega a temperatura máxima, entre parênteses, menos a temperatura mínima, entre parênteses. Depois vocês subtraem, né? Vocês tiram do parênteses e vê aí qual é a resposta. Qual é o resultado da multiplicação? Basta multiplicar. Ó, cuidado com o sinal. Lembra que eu falei para vocês? Na multiplicação, não esquece. Na multiplicação e divisão, o que que nós temos? Se os sinais são iguais, o resultado fica positivo. Se os sinais são diferentes, o resultado ele vai ficar negativo. Então, aqui basta vocês fazerem a continha aí e tomar cuidado com o sinal. Passa a continha bonitinho, eu quero esses cálculos. Então, Gabriela tem uma fita com 2/5 de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa. Então, quantos metros de fita ela vai usar nesse trabalho? Gente, se são 3 fitas de 2/5, então basta vocês multiplicarem, né? Pega 3 que multiplica 2/5 e vê quanto que dá. Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homens. Entre os homens, 3/5 deles usam óculos. Que fração de empregados da empresa corresponde aos homens que usam óculos? Então, se é 1/3, se é 3/5 de 1/3, basta vocês também efetuarem a multiplicação. E aí, depois que vocês efetuam a multiplicação, cuidado que vocês precisam simplificar, tá? Se for necessário, precisa simplificar. Aqui eu tô dando para vocês o valor de A e o valor de B. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é resolver essa multiplicação e depois essa. E ver quanto é que dá A e quanto é que dá B. Depois que vocês encontrarem, vocês somam A mais B, né? Para ver quanto é que dá. E aqui nós temos uma jarra que tem 1 litro, só que a gente coloca 1 litro de água e ela ainda sobra 1/3, né, da jarra. Então, quantos litros de água cabem na jarra? Veja que a jarra, cada parte dessa aqui, corresponde a 1/3, tá bom? Então, se aqui tem 1 litro, 1/3 vai ser quanto? Tá fácil, né? E aí, vocês veem quanto que a jarra cabe no total. Aqui, qual o resultado de menos 7 dividido por 0,14? Lembra que quando a gente está dividindo números decimais, a gente precisa igualar casas. Por exemplo, se eu tivesse menos 8 dividido por 0,25, aqui eu tenho dois números após a vírgula, que eu não tenho nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar menos 8 e vou acrescentar 2 zeros, porque são 2 números após a casa. E vou dividir por 0,25. Veja que agora está igual. Se está igual, o que eu faço? Eu vou pegar 800 e vou dividir por 25, tá? Como os sinais são diferentes, lembram lá atrás. Se os sinais são diferentes, o resultado vai ficar o quê? O 9. Dos 3/5 que sobraram de uma pizza, Joel comeu metade. Que fração da pizza Joel comeu? Metade. Então, vocês têm que calcular qual é a metade de 3/5. Ou seja, vocês vão ter que pegar 3/5 e dividir por 2. Lembra que quando a gente está dividindo fração, a gente tem que inverter, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse 8/7 dividido por 2, o que eu faria? Eu vou pôr um aqui após a vírgula. Vou conservar aqui 8/7, vou multiplicar pelo inverso. O inverso de 2 sobre 1 vai ser 1 sobre 2, tá? Aqui dá para simplificar, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 4. Então, 4 vezes 1 é 4 e 7 vezes 1 é 7. Esse aqui é um exemplo, não é a resposta não, porque o de vocês é 3/5. E aqui vocês vão descobrir qual é o próximo número da sequência. Veja o que está acontecendo, ó, de 40 foi para 10, de 10 foi para 2,5, de 2,5 vai para quanto? Veja que isso aqui é uma divisão, né? Eu dividi 40 por quanto para encontrar 10? Então, essa vai ser a razão aí que vocês têm que encontrar. Então, capricha aí. Quando terminar, vocês precisam anexar os cálculos no Classroom, viu?
Se não conseguirem anexar, vocês me avisam que a gente vê o que faz. Bons estudos. E lembrando a vocês que o próximo sábado, ele é sábado letivo e vocês terão aula de matemática, tá? Eu vou deixar também aí o vídeo gravado para vocês poderem fazer a atividade.